boa tarde. Retomando agora a continuação do nosso evento Psicanálise e a Hipótese Comunista, a gente tem agora a terceira mesa, que é a psicanálise desde a política. A gente vai começar com a apresentação do grupo de História da Psicanálise, Política de Impasses, que é do grupo História Política da Psicanálise, em parceria da USP com o Laboratório de Psicanálise e Sociedade. Quem vai apresentar vai ser o Diego, né, junto com o Rodrigo, que já apresentaram, então eu vou pular a introdução dos dois. Depois a gente tem considerações a respeito da relação entre significante e ideia na perspectiva lacaniana, do Sérgio Prudente, da USP e também do Laboratório de Psicanálise e Sociedade. O Sérgio é pós-doutorando no Instituto de Psicologia da USP, aqui no caso, pesquisador da FAPESP, membro do Laboratório de Psicanálise e Sociedade da USP e do Núcleo de Psicanálise Política da PUC São Paulo. Depois a gente tem a apresentação do Marxismo em Psicanálise, que vai ser apresentado pela Clarice Grugel, que é professora de Ciências Políticas da Unirio, e pelo Gabriel Tupinambá, que é psicanalista, pesquisador do programa pós-doutorando de História Social da Cultura pela PUC Rio de Janeiro e membro do CIRJ, editor da revista Crisis and Critique, em breve América Latina. E por último, o sintoma e laço social, as implicações da reificação no sofrimento psíquico dos sujeitos neoliberais, da Priscila Santos, da USP. A Priscila Santos é mestranda em Psicologia Clínica na Universidade de São Paulo, atua como técnica em assuntos educacionais na Universidade Federal do ABC, em Santo André, é psicanalista e tem interesse nas áreas de psicanálise, sociedade, política, políticas públicas e drogadição. Só lembrando para os apresentadores que vocês têm 15 minutos para a apresentação do texto de vocês, eu vou marcando o tempo, e depois a gente vai ter uma abertura no final para perguntas e um tempo para resposta às perguntas. Então, quem vai começar vai ser o Diego. Bom, o texto que eu vou apresentar é um texto composto por várias mãos e várias cabeças. E é um grupo que se reúne há 5 semestres já. E é um grupo que... Eu vou me apressar nessa apresentação para poder conseguir ler o texto, né? É um grupo que ele nasce no Laboratório de Psicologia, Sociedade e Política da Miriam, né? Enfim, da Miriam como orientadora. E ele nasce num momento em que a gente estava pensando como formalizar as práticas clínico-políticas que o pessoal do laboratório faz, né? Então, os atendimentos com imigrantes, atendimento nas medidas socioeducativas, na periferia, até mesmo na rua, e como formalizar esse tipo de atendimento prático da psicanálise como uma psicanálise política, né? Que se afirme como política. E o grupo surge de um reconhecimento de que talvez isso não precisasse inventar a roda, de que já tiveram psicanalistas na história da psicanálise que tentaram fazer isso. E, claro, a gente não tinha muito... Aí, enfim, o texto é sobre isso, é sobre o problema em relação aos nossos objetos de estudo de grupo. O que eu vou passar para vocês é como que um objeto se desenrolou no outro, e não tanto sobre esses objetos de estudo, porque a gente teve vários objetos de estudo nesse grupo, tá? Então, é um grupo de estudo sobre história política da psicanálise. E ele vai começar meio de supetão, mas é assim mesmo, tá? Não demorou muito para reconhecermos Otto Fenikel como possivelmente um dos primeiros psicanalistas a se debruçarem no que poderíamos entender como intersecção entre psicanálise e política. No caso de Fenikel, principalmente o marxismo. Sabíamos que a história oficial da psicanálise localizava Fenikel como o autor de um dos mais importantes compêndios sobre a teoria da neurose, e principalmente de sua função como difusor da psicanálise nos Estados Unidos, onde exilou-se fugindo do nazismo. Estranhamos a existência de algumas publicações do psicanalista que nos eram desconhecidas até então. Por exemplo, são os títulos, né? Sobre a psicanálise como embrião para uma futura psicologia materialista dialética, de 1934,
e uma troca de textos que ele teve com Ernest Jones chamada Evolução e Revolução. Então, nosso primeiro objeto de estudo foi estudar esses textos do Otto Fenikel e um pouco sobre a história dele, o que tinha acontecido, porque a gente não sabia sobre esses textos e o que esse cara tinha produzido na psicanálise, dentro da psicanálise. Ele é da segunda geração, ele é um dos fundadores da psicanálise junto com Freud. Encontramos em Russell Jacobi algumas informações sobre as filiações partidárias de Fenikel. O Russell Jacobi é um historiador da psicanálise, né? Assim como a criação de um sistema de correspondências clandestinas, a Round Brief, através das quais um grupo secreto de analistas podia manter contato entre os supostamente analistas de esquerda. Porém, o que mais nos chamava a atenção, bastante influenciado pelas hipóteses do próprio Jacobi, estava relacionado a uma suposta repressão da psicanálise, que se pensava politicamente. Havia não só uma supressão dos seus posicionamentos políticos particulares, mas também de um espírito cosmopolita que supostamente engajava a psicanálise nos atendimentos ambulatoriais da Viena Vermelha. Assim, como no próprio intuito da fundação de policlínicas para a ampliação dos atendimentos clínicos para as populações pobres. Para Jacobi, assim como para nós, Fenikel tornou-se a representação histórica de uma psicanálise política que havia sido silenciada e que havia desaparecido ao cruzar o Atlântico. Nos caminhos que nos levaram do estudo de um caso singular como o do Fenikel para a história da institucionalização da psicanálise, nossos caminhos nos levaram de um estudo de caso singular do Fenikel para a história da institucionalização da psicanálise. Mas como nossa atenção voltada à organização à organização das policlínicas e principalmente da Policlínica de Berlim, nos deparamos com uma das informações mais esclarecedoras e perturbadoras que encontramos em nosso percurso. A ideia de formação de novos analistas foi, historicamente, uma decorrência da ideia dos atendimentos gratuitos. Como sabemos, na história que foi contada, a fundação da Policlínica de Berlim se dá em decorrência de uma apresentação realizada por Freud no Congresso Psicanalítico Internacional de Budapeste, em 1918, na qual é profetizado o atendimento ampliado para toda a população. Um colega de Freud, o cervejeiro Anton von Freund, financia a criação do Instituto Policlínico e os atendimentos se iniciam em 1920, sob a supervisão de Max Ettingen. Em 1923, funda-se praticamente o Instituto Psicanalítico de Berlim, agora com também o objetivo de formar novos analistas, para que se atenda à demanda cavada pela Policlínica de Berlim em 1920. É exatamente nesse momento que nasce a oficial ideia de tripé de formação, através das considerações de Hans Sachs, o primeiro analista de data. Tivemos contato com um relatório apresentado sobre a Policlínica no congresso seguinte, que foi em Berlim, e que todas as exigências para a formação de novos analistas estavam em pauta. A questão da análise leiga nasce nesse momento, quando já há critérios de formações diferenciados para médicos e não médicos. Na parte que lhe cabia desse relatório, Hans Sachs faz uma estranha comparação entre a formação do analista e a formação monasterial, fazendo afirmações tais quais: a análise precisa de algo que corresponda ao noviciado da igreja, querendo referir-se à ideia de que os conhecimentos teóricos, por mais completos que sejam, não bastam. A formação em psicanálise demanda daqueles que a praticam um olhar constante, um olhar que constantemente afronta a moral. Nesse sentido, o único caminho seguro para tal seria a análise didática. Como afirmam Danto e Richards, o ideal de policlínica não cruza o Atlântico. Isto é, com o passar dos anos, a psicanálise tornou-se cada vez menos politizada e mais medicinal. Não por menos que a questão da análise leiga retornou por diversas vezes ainda ao longo da história da psicanálise. Mas consideramos que seria injusto afirmar que a ideia de clínicas grátis sumiram no movimento expansionista da psicanálise. A própria notícia de que o Instituto Psicanalítico de Berlim, em 1936, foi renomeado Instituto Göring, apontavam o nosso novo percurso. Diante do avanço do nazismo na Europa, a psicanálise se viu diante de um impasse que parece ter sido enfrentado com uma estratégia no mínimo questionável: garantir a permanência da psicanálise em uma sociedade não democrática e abertamente antissemita. O preço a ser pago
foi buscar desvincular a psicanálise de qualquer traço identificatório com o judaísmo, assim como garantir que não houvesse qualquer manifestação política que contrariasse o Terceiro Reich por parte de seus membros. O ponto de intersecção dessa estratégia atingiu o ápice de sua dimensão problemática ao negligenciar qualquer registro ou manifestação pública a respeito do que acontecia na Alemanha enquanto se abrigava a ascensão hitlerista. Conservar uma natureza puramente científica e manter como único alvo a procura da verdade, a psicanálise conservava, né, deste modo, para manter longe aqueles que tentam propagar ideias sociais particulares em nome da psicanálise e pervertem sua natureza. Isso é uma citação do Jones. Se tornou o rumo oficial pelo qual a psicanálise deveria seguir. No entanto, a ironia proporcionada pela história não foi sutil. A omissão nas atas de reuniões, relatórios e anais de eventos da condição de exílio na qual os psicanalistas judeus se lançaram compõe um dos silenciamentos mais gritantes que podemos encontrar na história da psicanálise. Nos relatórios apontados por Katz, refugiados se convertem em desistentes, assim como o antissemitismo e a perseguição política se convertem em problemas pessoais. Deste modo, a psicanálise buscava sua sobrevivência, apesar da grande ameaça à sobrevivência dos corpos que se incumbiam de trabalhar sobre ela e fazê-la acontecer. Estudar as questões políticas na história da psicanálise envolve considerar como as instituições psicanalíticas e seus membros registraram a própria história. Assim, as omissões se fazem presentes na medida em que a história psicanalítica parece se descolar da história do desenvolvimento das sociedades europeias no século XX. Um pesquisador da história da psicanálise que fosse completamente ignorante a respeito da história política da Europa, de seu período entre guerras, saberia que houve uma situação tensa na Alemanha durante a década de 30, mas nada além disso. A tese de que tais omissões serviriam enquanto estratégia de proteção sobre as perseguições que ocorriam na época pode parecer razoável, exceto pela ausência de críticas à política predatória do nazismo, até mesmo nas correspondências e escritos que não tinham destinação pública. As circulares do Comitê Secreto demonstram... O Comitê Secreto era um comitê que o Freud construiu para preservar as estruturas das instituições psicanalíticas, né? As circulares demonstram de forma didática que muito do que não deveria se tornar público for escrito e debatido. Estratégias políticas para desacreditar ex-membros, manipulação de estatutos e tensionamentos de jogos de poder dentro da sociedade psicanalítica se explicitaram sem qualquer pudor em seus conteúdos. Nesse sentido, não encontramos qualquer menção crítica à política alemã, mesmo em escritos que não fossem públicos. O que constatou com a dura crítica tecida por David Eder aos psicanalistas americanos Frank Wood Williams e seu livro Soviet Russia Fight Neuroses. Por este abordar um contexto da União Soviética sem denunciar seus crimes políticos. Ao nosso ver, o primor pelo cientificismo e a recusa em abordar questões políticas na Alemanha de 30 revela certa tragédia política em seu teor apolítico. O projeto de incorporação de uma psicanálise à sociedade alemã, de modo que coubesse bem às suas instituições, foi abordado não pela presumível incompatibilidade entre o nazismo e a psicanálise, mas pela fúria do próprio regime político que vinha sendo negligenciado. Se as instituições alemãs estavam sendo nazificadas, a resposta da psicanálise à época foi tentar preservar o seu objeto de estudo dentro de um funcionamento político de conivência. Método um tanto distinto diante dos psicanalistas que manifestavam acreditar ou apoiar o marxismo. Estes eram publicamente rechaçados. O exílio de Freud, somado aos de tantos outros psicanalistas que escaparam do destino dos que foram mortos em campos de concentração, mostra que sua opção por salvar a psicanálise incorria no silenciamento de suas instituições. Tal silenciamento nos parece ter legado um certo sintoma que diz respeito ao lugar da psicanálise na política e, inevitavelmente, na história. Tal linha de desenvolvimento de nossos estudos nos levou a questionar sobre a possibilidade de estarmos assumindo certa posição denuncista em relação a um grave período não só da história da psicanálise, mas como também da história europeia. E mais. Seria justificável ler as incidências das perseguições nazistas, e isso que estamos nomeando de política de silenciamento como fenômenos em conexão?
Não haveria na questão do nazismo uma especificidade histórico-política que faria do silenciamento deste período ter um estatuto diferente do que os outros silenciamentos que estudávamos até então? Perguntas a responder. Enquanto grupo, o que mais nos incomodava era o enigma que se construía em torno do desligamento da Associação Psicanalítica Alemã em relação à Associação Psicanalítica Internacional em 1936. Lembremos que foi em 1936 que Fennikel vai para os Estados Unidos, já que em 1935 todos os psicanalistas judeus haviam sido desligados da Associação Psicanalítica Alemã. E a pressão antissemita já estava o obrigando a migrar para a Europa como fugitivo. O que nos parecia inconformável era o fato de que a Associação Psicanalítica Alemã é transformada em Instituto Göring, junto com a Policlínica, e o velho projeto de psicoterapia para todos sobrevive. Ao mesmo tempo em que some do projeto psicanalítico geral. Claro que pensar um projeto político de atendimento para todos do Instituto Göring requer um estudo muito particular para entendê-lo dentro da ideologia do nacionalsocialismo, e não sendo exatamente nosso principal objetivo. A relação entre o projeto de atendimentos para a população pobre, a criação da Policlínica e, por consequência, o Instituto de Berlim já nos era familiar, mas agora algo apontava para o enigma sobre o próprio projeto em si. Sabíamos que oficialmente esses três elementos, projeto, Policlínica e Instituto, encontravam seu motor na fala realizada por Freud no Congresso Psicanalítico Internacional de Budapeste em 1918, publicada aqui no Brasil como Novos Caminhos da Terapia Analítica ou Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica. Essa fala de 1918 é reconhecidamente como um marco no movimento psicanalítico em termos institucionais, mas também é nele que Freud retoma algo que poucas vezes havia aparecido em seus textos e conferências, o projeto de atendimento psicanalítico para populações pobres. Em tal apresentação, Freud opta por fazer um tipo de afirmação bastante problemático em termos de fundamentação da ética da psicanálise. Diz ser muito provável que a aplicação em larga escala do tratamento analítico poderá forçar os analistas a fundir o ouro da psicanálise, essa é uma citação famosa, né? O ouro da análise livre com o cobre da sugestão direta, chegando a afirmar sobre a possibilidade de que a influência hipnótica encontre novamente seu lugar na análise. Isso significa que, ao mesmo tempo que Freud e seus discípulos buscavam a ampliação do alcance de seus atendimentos, tal contenda provavelmente demandaria a regressão de certos aspectos técnicos que, por boas razões metodológicas, haviam sido abandonados. Mais estranho ainda é Freud nivelar a população pobre aos pacientes que sofriam de neurose de guerra neste texto. No ano seguinte, em 1919, em uma publicação sobre neurose de guerra, Freud retoma a experiência do Congresso de Budapeste. Relata que sua fala fora ouvida por diversos representantes oficiais dos mais altos escalões das potências centro-europeias e que os mesmos, de alguma maneira, haviam feito promessas indiretas de fomento para a criação de institutos psicanalíticos com o intuito de estudar principalmente as neuroses de guerra, levando Freud a fazer uma afirmação ao mesmo tempo duvidosa e esclarecedora. E agora eu cito esse texto dele de 1919 sobre o Congresso de Budapeste de 1918. Quando as condições de guerra, isso em 1919, né? Quando as condições de guerra cessaram de operar, Primeira Guerra, né? A maior parte das perturbações neuróticas provocadas pela guerra desapareceu simultaneamente. A oportunidade para uma investigação completa dessas afecções foi, assim, lamentavelmente perdida. Embora, devemos acrescentar, a primitiva ocorrência de tal oportunidade não seja uma coisa desejável. Quando lidos em conjunto, a apresentação do Congresso de Budapeste e o artigo sobre neuroses de guerra parece indicar como a promessa de ampliação dos atendimentos para a população pobre estava mais ligado a um projeto de salvação da prática psicanalítica através da institucionalização estatal do que relacionado a um projeto político-social engajado. Historiadores como Danto e Richards apontam que se havia algum engajamento político nas ideias das criações das clínicas grátis nas primeiras gerações psicanalíticas, talvez tivessem mais a ver com o calor do momento vienense e com o espírito cosmopolita dos psicanalistas no início do século XX, do que com algum ímpeto revolucionário. É isso.
Bem, eu passo a palavra agora para Priscila Santos. Sofrimento e laço social, as implicações da reificação do sofrimento psíquico dos sujeitos neoliberais. Priscila. Boa tarde. Eu peço licença para fazer um pequeno recorte no tema e para justificar, nesse momento eu estou debruçada na perspectiva de se pensar o adolescente em condições de rua. Então, dentro desse sofrimento psíquico aí, eu vou fazer um recorte com relação aos adolescentes em condições de rua. E espero que vocês entendam o final do texto, né, da proposta do texto. Uma importante discussão na análise, na psicanálise, diz respeito ao modelo de crítica que a contemporaneidade exige. Faz-se necessário interrogar teorias e práticas de forma a dar soluções aos impasses trazidos pelas formas de vida no neoliberalismo. Observa-se, dentro do modelo capitalista, um fenômeno de sofrimento social, designado como reificação, que indicaria a coisificação das relações intersubjetivas e de si mesmo. Diante desse desafio, levantam-se as questões a respeito de como se mobilizam os afetos. Quais as características dos sofrimentos psíquicos contemporâneos? Qual proposta existe na clínica com adolescentes envolvidos, no caso com álcool e droga, em situação de rua ou abandono? Destacamos a importância do fenômeno da reificação para entendimento do sujeito e sociedade contemporânea. Ampliando a discussão inicial, que Marx e Lukács, por exemplo, discutiram o conceito de fetichismo de mercadoria, através do fenômeno que é nominado como reificação, que para eles, este se encontra no cerne da problemática da existência da sociedade capitalista e, por isso, existe a necessidade, ou eu encontro a necessidade de estudar. Lukács compreende que o capitalismo e sua lógica produtiva e mercantilista são dominantes. É importante entender até que ponto a mercadoria e suas trocas influenciam a vida social. Devido à universalização do processo de mercantilização, ocorrem mudanças qualitativas nas relações humanas. Todas as condições econômicas e sociais do nascimento do capitalismo moderno agem no sentido de substituir as relações originais, mais transparentes, por relações racionalmente reificadas, uma vez que tudo pode ser transformado em mercadoria. Cito: com a universalidade da categoria mercantil, esta relação muda radical e qualitativamente. O destino do operário torna-se o destino geral de toda a sociedade, visto que a generalização deste destino é a condição necessária para que o processo de trabalho nas empresas se modele segundo esta norma, pois a mecanização racional do processo de trabalho só se torna possível com o trabalhador livre, em condições de vender livremente no mercado sua força de trabalho como uma mercadoria que lhe pertence, como uma coisa que ele possui. Fim de citação. Lukács apoia-se na teoria do fetichismo da mercadoria, entrelaçando com a visão de Weber da racionalização. E eu peço licença porque, enfim, não há espaço e talvez eu não tenha condições de discutir o que seria essa teoria nesse momento. O autor também situa a categoria de totalidade como fundamental, como método de compreensão da sociedade capitalista e destaca o conceito de reificação para além da crítica política e econômica, mas também a sociedade burguesa como um todo, sendo por isso um motivo para a crítica cultural. Como em Hegel e em Marx, a teoria social acompanha a filosofia da história. Entretanto, não se pretende me aprofundar nessa análise. E eu abro aqui uma outra questão, que é por que eu tomo esse recorte de classe entendendo? Porque, em geral, se pensa no adolescente como pertencente à classe dos seus pais. E aí fica sempre uma questão retornando, um adolescente em condição de rua, sem vínculos familiares, não abrigado, em que situação ele se encontra, qual é a classe que ele pertence, como então pensar essa questão da relação, da força que ele tem de trabalho.
A posição do sujeito deve ser tomada, mesmo clinicamente, como uma posição política no discurso. Existe um sintoma no discurso social que indica a impossibilidade de adequações às ditames morais, e faz-se necessário escutar os sintomas como uma resistência dupla, que retorna do recalcado e também como uma resistência ao outro, na forma de uma tentativa, mesmo que fracassada, de subversão. É importante também fazer um destaque sobre qual é a tipologia ou os tipos de trabalho que se encontra, que descrevem quem é esse adolescente. Martins delineia a tipologia das crianças e adolescentes em condições de rua como adolescentes do sexo masculino, massivamente negros ou pardos, com tempo de rua alto, abandono da escola, não alfabetizados, procedentes da própria cidade, participantes de vários programas de atendimento, usando o espaço da rua para mendigar e usar drogas em retorno irregular ou não frequente para casa. É a descrição dela. A permanência dessas pessoas na situação de rua, apesar de serem atendidas em programas de reinserção social, mostra que as formas de atuação deste projeto não têm sido adequadas e precisam ser repensadas, como, por exemplo, não exigir retorno imediato à escola, de qual foram expulsos ou saíram por não gostar ou por alguma dificuldade de aprendizagem. O caráter alienante dos discursos na cultura tem como contraponto essa condição ético-política do sujeito. Para abster-se de sua divisão subjetiva, da angústia que causa sua incompletude, o sujeito pode lançar-se numa escolha por sua sutura de sua angústia a partir de uma entrega subjetiva ao discurso e ao desejo de um outro, o outro que pode ser a sociedade. Carme Rosa afirma que o tempo da adolescência muitas vezes é associado a um momento de contestação e reivindicações. Entretanto, a adolescência é um momento de destituição e constituição ficção fantasmática que passará a orientar o sujeito no mundo. Muitas imagens povoam o imaginário social que alia, não poucas vezes, este tempo do sujeito à violência, à delinquência e à agressividade. Cito: diremos que na contemporaneidade, o sujeito adolescente é confrontado com uma perda da referência discursiva por causa da justa posição de representações contraditórias enviadas como significantes de pertencimento ao campo social. Fim de citação. É a citação da Carmo e Rosa. Observa-se que os adolescentes em situação de rua encontram-se em contexto de fragilização social. E aí eu destaco que essa questão da fragilização por muitos é contestada, né? Uma vez que há laço dentro das relações também de rua. Caracterizados por enormes zonas anômicas, o sujeito adolescente pode encontrar dificuldades de se arrimar, de ancorar sua existência em um outro, que se possa ser fiador do seu desejo. Nessas circunstâncias, o adolescente se expõe de maneira facilitadora ante o traumático, permanecendo emudecidamente ou emudecido diante deste, já que este outro não lhe garante mais uma experiência de sentido e pertencimento, que lhe facilite, então, sair da solidão e de responder como sujeito. Isso nos leva a pensar em psicologia das massas e análise do eu, em que Freud destaca o efeito da massa, permitindo que o sujeito busque uma identificação com seus membros, produzindo uma homogeneidade mental. Busca-se responder a um ideal de eu. Existem uma relação entre o sujeito e o outro. Existe uma dialética da vida sociopolítica baseada como o sujeito se escreve nesta. Dentro disso, eu faço a pergunta: em qual laço se inscreve esse adolescente? A que eu ele responde? Qual é o ideal de eu que essa sociedade o impõe? A psicanálise deve ultrapassar a mera lógica de interpretação para constatar o drama ético-político funcional desse sujeito, possibilitando um avanço das clínicas, em suas diferentes possibilidades, e a posição desse sujeito, retirando de uma reduzida conscientização do inconsciente em direção a uma convocação ética de sustentação de um ato analítico no laço social, permitindo assim uma clínica política contemporânea. É isso. Eu passo a palavra agora para o Sérgio, né, com a apresentação, considerações a respeito da relação entre significante e ideia na perspectiva lacaniana.
vou ter que dar alguns cortes no texto para dar tempo. Eu vou tentar resumir algumas partes. E assim, o texto ali é o desdobramento de um outro trabalho em que a questão da significação ela é discutida entre o Zizek e o Laclau, o Ernesto Laclau. Uma crítica do Laclau em torno da concepção de significante sem sentido do Zizek. E é daí que eu parto, porque eu parto do ponto em que o Laclau ele fala que até mesmo um ruído pode significar, sem, no entanto, estar inserido em um sistema de significação. Então eu parto do ruído como vazio no sistema de significação. A minha intenção aqui é dar um passo atrás, em termos de algumas noções, no sentido de localizar uma espécie de fundamento corporal, onde se brota significantes que sustentam certos discursos. Dentre isso, uma sustentação da ideologia também. Lembrando até um trecho do Lacan que eu falei na mesa anterior, significando como uma possibilidade de sentido, a ação do significante e sua possibilidade de significado caracteriza a inversão da ideologia no sentido do Marx. Então, eu vou atrás do ruído, que o Laclau deixa como pista. Para isso, eu retomo o Roman Jakobson, e é a partir daqui que eu vou ler. Se nos remetermos à fonema e fonologia de Roman Jakobson, leremos a seguinte assertiva: até os casos em que, num contexto de palavras, sem um só elemento constituinte conhecido, não a consideramos uma palavra sem significação. Toda palavra é, para nós, uma dada unidade sem semântica e, no caso, em apreço, é uma unidade semântica de significação zero. E Jacobson compreende a palavra como um conjunto de fonemas, dentro de uma concepção que vai além da de Saussure, ou seja, além das unidades opositivas, relativas e negativas dos sons vocais. Com Jacobson, inserimos o ruído no fonema, os traços fonológicos que incluem sonoridade, tonalidade, prosódia e etc. Eles nos dão a possibilidade de ir, cito Jacobson, na natureza da relação existente entre as unidades fonológicas e o som. É nesta senda que o ruído que Laclau cita nos chama a atenção. E Jacobson observa que o estudo de George Peter Murdoch comprovou uma tendência de línguas não afins desenvolverem palavras semelhantes a papai e mamãe em forma de linguagem de berço. Portanto, as vocalizações mamá e papá seriam unidades fonéticas provenientes da interação de línguas não afins. Línguas não afins seriam duas espécies de articulação linguageiras diferentes. O Lacan exemplifica isso, por exemplo, com as primeiras vocalizações da criança e dos pais. Bom, para Jacobson, algumas dessas formas de linguagem ultrapassam o estágio do berçário e perduram para a vida do adulto. Eu vou cortar algumas partes para dar tempo. Tais fonemas são o desdobramento de traços carregados de afeto que compõem a aquisição da linguagem, o engendramento da comunicação com o outro e a constituição de uma gramática afetiva dentro de uma lógica de identificações. Cito Jacobson novamente. Assim que a criança passa de sua atividade de balbucio para um princípio de aquisição da linguagem convencional, ela adere ao modelo, consoante mais vogal. Os sons assumem um valor fonético e assim têm
de ser corretamente identificados pelo ouvinte. Lacan retoma esse rudimento de comunicação para falar das identificações. O baby-ish, função de certos acontecimentos da linguagem, como, por exemplo, o bilu-bilu dos pais para as crianças, estaria além das manifestações implícitas do caráter bobo de trocas entre adulto e criança. Ela é o próprio suporte do sentimento de superioridade do adulto. Desse modo, certos significantes são transferidos penetrando uma outra área em operação, em que se transmite categorias de uma ordem superior. São essas interações de línguas não afins. Nessas operações podemos encontrar, segundo Lacan, a origem de certos traços paradoxais na constituição de baterias significantes, ou seja, cito Lacan, a prevalência muito particular de certos fonemas na designação de certas relações que chamamos de parentesco. Bom, cortando aqui, eu queria fazer uma distinção metodológica aqui, que diz respeito ao traço, né? Que é isso que a gente está buscando no intuito desse ruído que o Lacan traz. Mas uma questão de tradução. Os textos em francês do Lacan, ele usa traço, o trait e o tas. O trait seria o traço referido ao traço unário, né? Diz respeito ao traço, a característica, sinal ou marca. Ele pode ser observado nos demais traços, pois, uma vez marcado, não pode não acontecer. Já o outro, traço, né, o Stirk, o Spurk em alemão, é o vestígio, a pista ou rastro. É algo produzido pelo ambiente que denuncia a presença anterior de alguém. Trait, no sentido do traço unário, é o traço que se repete como ausência. É o próprio caráter inassimilável do significante, no qual o significante vem como suplência. Portanto, é na operação do rastro que, cito Lacan, se o rastro é apagado, o sujeito cerca o lugar por um cerne, algo que desde então lhe concerne, ele, a referência a partir do lugar onde ele encontrou o rastro. Vocês têm aqui o nascimento do significante. Ele vai se referir a isso, ele vai dar o exemplo do Sexta-feira e do Robinson Crusoe, das pegadas do Sexta-feira que o Robinson Crusoe encontra. E o engraçado é que quando ele fala isso, ele dá exemplos de manifestações físicas, né? Ele fala da emoção, o coração batendo diante do rastro, né? Ou seja, há algo aí de fundamento afetivo desse traço, de gramática afetiva que esse traço engendra no corpo, sobre o qual a estrutura significante ela vai se dar. Bom, o rastro indica a ausência do que não está mais lá, uma ausência que mobiliza, liga e sintetiza afetos. Essa é a própria negação da coisa na medida em que o atributo dela é o poder ser apagado. Lacan, novamente, o desaparecimento é redobrado pelo desaparecimento do rastro, o próprio ato de fazer desaparecer. Isso não é um mau traço, para que aí reconheçamos a passagem do sujeito, quando se trata de uma relação com o significante. Em outras palavras, os traços são o fundamento estrutural da linguagem. Eles escavam as trilhas de gozo no corpo que, no caso da fala, né, do ruído, as primeiras vocalizações da criança e o ruído dos adultos, conformam o objeto voz que localiza a presença do desejo do outro. Portanto, o engendramento da lógica do significante é o próprio processo de constituição da gramática dos afetos numa relação de identificação. Mas como isso se dá? Aí a gente recorre à carta 52 de Freud, ao traço unário, né? O traço unário ele tem 4 características principais. Percepção, estímulos, o índice de percepção e o seu signo, né? O primeiro registro minêmico, a impressão das percepções, o registro na inconsciência, a inscrição dos signos, e o pré-consciente,
como a transcrição dos traços minêmicos. O que acontece aqui é que o traço minêmico ele liga a energia a energia psíquica, né, que entra no aparelho psíquico, a uma representação. Bom, acho que não vai dar tempo para eu falar tudo. Mas eu não quero chegar tentando fazer uma síntese. É que a representação, a Forstellung, é a ativação das ideias a partir das imagens disponíveis na memória. Isso é o ato de imaginar ou visualizar uma imagem, que, segundo Hans, pode ser imagens sonoras, olfativas, sinestésicas ou visuais. Ou seja, a representação ela não trata só de um aspecto visual, só da imagem no seu aspecto visual. Ela é uma representação sonora, olfativa ou sinestésica, ou seja, ela está no corpo de maneira geral. E essa relação da energia psíquica e representação através do traço, ela recupera um conceito, na verdade não é um conceito, mas algo que o Freud ele passa muito por cima, que é o representante da representação, né? Numa interpretação lacaniana, e eu estou falando isso porque às vezes o representante da representação ela dá ensejo para uma espécie de hermenêutica do inconsciente, representante da representação é algo da ordem da representação, sobre o qual o recalcamento cai. Ou seja, o que é recalcado não é o representante do desejo, a significação, mas o representante da representação. Portanto, o recalcamento originário é onde a pulsão se fixa a um representante da representação, o S2. No significante para o qual não existe representação ou significação possível. Isso é o que constitui o inconsciente e faz dele um lugar irredutível à representação e refratário a uma hermenêutica. O que eu quero colocar aqui é essa espécie de modelo, de forma, com a qual, a partir do momento em que se liga a um S2, ao recalque secundário, se engendra um modo de circulação pulsional, né? Tentando fazer aqui uma síntese, esse recalque original é o próprio S1, esse significante que se precipita a partir do traço, né? Esse S1, e aí vem a questão da ideia. O Lacan, ele ao ler o Parmênides do Platão, para cercar a noção de eidos, de ideia, de forma, traduzido às vezes por forma, mas ideia, a ideia, eidos, a ideia, ele coloca o S1 como essa ideia, né? Em Lacan, o equivalente à inscrição é o traço unário, o suporte do S1. Ao retornar resumindo aqui, eu quero chegar a essa questão da ideia como algo que se repete como uma espécie de vazio de significação na cadeia significante, né? E aí que é o ponto de partida do ruído do Laclau, com a discussão com o Zizek, esse vazio subjetivo ou significante sem significação. E é isso a ideia, né? Engraçado que o Badiou ele fala da ideia como ela tem estrutura de ficção, mas ela é o próprio limite da ficção, se eu não me engano é isso. Eu tenho até aqui anotado. Deixa eu passar isso. Então, que é justamente esse limite, né? Então temos dois uns maiúsculos. O da repetição em função de uma estrutura significante, ou seja, o que unifica o ideal, o da união. Esse S1 como um maiúsculo que faz justamente o que Lacan, a partir do Platão, ele chama de fraternidades, né? Ele até dá alguns apontamentos para um futuro sombrio, onde o racismo
e aí também tem consequências na rejeição das coisas, do amor e na perda da vergonha, a partir dessas fraternidades de corpo. E o outro aspecto do é justamente o gozo do falar, a produção de significante, esse ou seja, esse que não unifica, mas esse que é unicidade, a partir do qual se pode alinhar demandas, né? Bom, assim, temos desses dois sobre o traço unário, que se dará a função de nomeação. É a marca singular do traço que o nome próprio pode se estabelecer como traço distintivo. O traço unário é, então, uma abstração unilateral que diz respeito à relação sincrônica do significante. Logo, o significante só pode ser unidade de diferença formal, que marca o que os outros não são. É nesse sentido que Lacan analisa o tal como é o grande outro. Para concluir, voltando para concluir a questão da ideia, né? Nesse sentido, o eidos, ou a ideia, seria o próprio fundamento do inconsciente, seu princípio ativo, tendo em vista a iância pré-ontológica do inconsciente. Eidos, cuja derivação culmina na palavra ideia, localiza o limite do dizer, aquilo que faz sua iância. Temos aqui dois aspectos: o dizível de seu desdobramento na cadeia e o limite do dizível, a descontinuidade da cadeia. Em outras palavras, ideia seria o mesmo que se repete em tudo. Assim, algo é uno, pois comporta em si o uno, a ideia de uno. Lacan exemplifica isso com a ideia de cavalo, dizendo que é participando da ideia de cavalo que o cavalo se sustenta, pois, cito Lacan, o que há mais de real é a ideia de cavalo. Isso ocorre, mas não sem um caráter imaginário, né? Que a ideia assume a partir da nomeação, pois, como encontramos em Leitura Terra, significante é o semblante por excelência, ou seja, há algo no significante de imaginário. Nesse sentido, até recuperando o que eu tinha falado do Claude Lefort, quando ele fala de ideologia como essa produção de imaginária que vem, com minhas palavras agora, dar essa espécie de promessas a essa impossibilidade da política de dar conta do social. Essa espécie de promessa de conflito permanente na política. E é aqui eu finalizo. Bem, agora eu passo a palavra para a Clarice e para o Gabriel com o texto Marxismo e Psicanálise. Então, turma, boa tarde. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco diferente, até assim, uma espécie de representação teatral do assunto que a gente quer falar, porque a gente quer narrar a história de uma intervenção do Althusser na psicanálise. E a maneira que a gente arranjou para organizar essa apresentação é mais ou menos um atrapalhando o outro mesmo, porque se fosse seguir o esquema que o Marx propôs, acho que ia ficar um pouco... Os dois falam muito, então não ia funcionar. Então, assim, a hipótese que a gente queria trazer, assim, a hipótese da qual a gente não vai falar diretamente, mas a hipótese que a gente entende que essa história é a moral dessa história, é a hipótese de que a dimensão institucional, não no sentido de formação, mas no sentido da organização do trabalho da psicanálise, essa dimensão bem basal da escola analítica, ela está ligada à eficácia da cura analítica. Ou seja, para você considerar o que é o pensamento da psicanálise, você tem que pensar essa tríade de metapsicologia, clínica e instituição. Então, se a gente quer fazer uma periodização, por exemplo, do ensino do Lacan, muita gente faz com base nas diferentes teorias do gozo que ele teve, por exemplo. A nossa ideia é que para você fazer uma análise, fazer uma periodização efetivamente útil do ensino Lacan, você tem que incluir como parte do pensamento lacaniano, não um acidente externo, como parte do pensamento lacaniano, pensamento psicanalítico, o problema institucional da psicanálise, né?
A citação que autoriza a gente a fazer esse tipo de intervenção maluca, você vai, né, você sabe também, é uma citação do seminário 8, eu acho, da aula de 31 de maio de 61, que o Lacan faz uma intervenção que é engraçado, que é justamente aquilo que normalmente a gente critica nos zizekianos, esses críticos culturais que, enfim, vêm falar de psicanálise fora do lugar. Ele começa falando assim: do que eu tento fazer aqui, se poderia dizer, com todas as reservas que isso implica, que é um esforço de análise no sentido próprio do termo, que concerne a comunidade analítica, ou seja, fazer um esforço de análise de uma comunidade, fora da clínica, né? Como massa organizada pelo ideal do eu analítico, tal como esse se desenvolveu efetivamente sob a forma de um certo número de miragens, no primeiro plano das quais a do eu forte, né? Todo mundo sabe que o Lacan estava sempre criticando a psicologia do ego e tal. Tantas vezes implicada erradamente ali onde se crê reconhecê-la, na clínica, né? Para inverter o par de termos que constituem o título do artigo de Freud a que me referi há pouco, uma das faces do meu seminário poderia se chamar Psicologia do Eu e Análise da Massa, né? Não Psicologia das Massas, análise. Com efeito, a psicologia do eu, que foi promovida ao primeiro plano da teoria analítica, constitui tampão, barragem, inércia, desde mais de uma década para todo o reinício da eficácia analítica. E é na medida em que as coisas chegaram a esse ponto que convém interpelar como tal a comunidade analítica, permitindo a todos lançar um olhar sobre isso, sobre o que vem alterar a pureza da posição do analista frente àquele a que ele responde, seu analisando, na medida em que ele mesmo, o analista, se inscreve e se determina através dos efeitos que resultam da massa analítica, ou seja, da massa dos analistas no estado atual de sua constituição e de seu discurso. Isso ele fala, ou seja, ele vai falar assim, gente, é claro que o ideal do eu analítico não aparece no lugar que ele aparece normalmente. Ele aparece num conceito metapsicológico que organiza a clínica. Já deu? Então. Vai dar certo, sim. Vamos que vai. É engraçado que ele levanta essa bola de a gente tem que descobrir que a clínica carrega o lugar do ideal do eu da comunidade analítica, ou seja, a maneira como a gente aprende a escutar não tanto guiada pela escuta, mas guiada pela maneira como a gente quer pertencer à comunidade analítica. Nessa época o Lacan estava começando a entender que ele não ia mais ficar na instituição fundada pelo Freud, ele ia ter que se virar de outra maneira. E acaba que, enfim, 61, 62, 3 ali, ele pula fora, né? Acontece nessa época que ele recebe, enfim, uma ajuda que parece vir de fora da psicanálise, também consegui, você viu, né? Que é do Althusser. Não é verdade, Clarice? Pois é, Gabriel, é verdade. O Althusser, nessa época, quando ele observa uma movimentação de Lacan na sociedade de psicanálise, na direção de atentar para a figura do desejo do analista, a importância da escuta do analista, ele sinaliza ali para um aspecto que o aproximaria de Lacan, por os dois estarem, segundo Althusser, produzindo uma teoria do pensamento, no caso de Lacan, do pensamento de Freud, e no caso de Althusser, do pensamento de Marx. Então, para Althusser, Lacan estava ali produzindo o que ele estava ali defendendo que era necessário produzir, que era uma teoria da prática teórica, no caso, Lacan produzindo uma teoria da prática teórica de Freud, e no caso de Althusser tentando produzir uma teoria da prática teórica de Marx. Porque o que ele observa é que Freud e Marx eles mobilizavam certos conceitos que eram acessíveis à época para suas respectivas práticas. E mobilizavam cada um, Freud e Marx, categorias que dialogavam com uma dimensão de irracionalidade que era preciso ser levado em conta quando se produzia teoria, no caso do Freud, o inconsciente, no caso de Marx, a luta de classe. Então, é nesse momento que o Althusser ele tece longos elogios a Lacan e demarca muito claramente a referência que Althusser tem em Lenin e que vai permanecer tendo até o fim da vida, sinalizando para o fato de que, seja no caso de uma teoria, seja no caso de uma técnica, e aí no caso na técnica da psicanálise, não é possível falar de algo que seja puro, despido de um aspecto exterior, de algo que vinha de fora. E aí esse vir de fora é muito interessante porque é um termo que o Lenin ele usa precisamente no Que Fazer,
que é uma obra dedicada à formação de quadros na política, e que o Althusser ele traz, nessa carta que ele escreve para Lacan, fazendo uma exaltação desse papel de Lacan de ter trazido de fora a teoria e não de dentro do set analítico, ou seja, trazendo da instituição, trazendo pela escola, trazendo pela experiência da escola, da sociedade psicanalítica, um esforço de produção teórica, porque se entendia que a dimensão teórica ela vinha de fora, não no sentido de que uma vanguarda iluminada viria trazer a luz para as lutas economicistas, mas se entendia que a política ela vinha de fora no sentido de que as lutas econômicas por si elas não produziam espontaneamente uma teoria capaz de elaborar sobre sua própria prática. E aí, nesse momento, quando o Althusser escreve essa carta para Lacan, tecendo esses longos elogios e mobilizando essa figura do de fora, ele também sinaliza para uma categoria que ele vai mobilizar a partir de Mao, né? São duas referências muito fortes aí de Althusser, que é Lenin e Mao Tse Tung. Tendo como foco a análise concreta da realidade concreta, que é o Lenin, e Mao Tse Tung, em especial, a dimensão da contradição como algo que contém nela mesma diversas outras contradições secundárias, contradições fundamentais, polos no interior de uma contradição, o que apontaria para um esforço, e aí vou para passar para o Gabriel, um esforço de Althusser de combate, no caso dele, que estava no partido, de combate aos vícios stalinistas e a Terceira Internacional propriamente, que tinha os desvios burgueses que ele entendia como ilusões, e razão pela qual ele vai mobilizar muito mais Spinoza do que Hegel para combater isso que ele entendia como ilusões. Nesse momento, o Althusser ele vai fazer uma distinção formal entre o que ele estava chamando de ciência, que era o que o Lacan vinha fazendo na escola e vinha fazendo na sociedade de psicanálise, e o que ele estava tentando fazer, e em oposição à ideologia. Esse era o esforço de Althusser nesse momento. Só que o Lacan ele ignorou solenemente a carta de Althusser, e o Althusser chegou a escrever uma carta para ele chamando a atenção para a surdez de Lacan, aquele que falava da necessidade de escutar, né, a necessidade da escuta. Ele chama atenção para a surdez de Lacan, e para o papel do analisando como o verdadeiro professor, no fim das contas, porque ele não somente paga a sessão, como até ele às vezes tem que dar conta dos momentos em que o analista não o escuta, que é o caso do acting out. E aí, Gabriel, o Lacan ele ignora a carta do Althusser. O Althusser fica a ver navios. Eu acho que até, como eu falei, é bem teatral, porque assim, o Althusser fala exatamente nesses termos, que você pode imaginar que o Lacan, na época, não entendeu o que tinha a ver com o assunto dele, né? Mas a verdade é que a experiência do Althusser era exatamente essa, de como é que você faz uma teoria determinada para uma prática que tem que se autodeterminar, ou seja, a prática tem que ser capaz de preservar a escuta em aberto, mas eu quero uma teoria geral porque eu quero ser capaz de formar as pessoas, de organizar as pessoas, de passar essa teoria adiante, eu quero manter o universalismo em algum sentido vivo. Então como é que você atrela essas duas coisas? No campo do marxismo do Althusser, a maneira como ele bolou a formulação desse problema foi usando as referências marxistas. Só uma observação, porque é o seguinte, o que tinha muito em voga na época era uma centralidade das forças produtivas, o que se acreditava, né, nessa onda reformista e um viés burguês da teoria marxista, era uma crença muito forte no desenvolvimento das forças produtivas que levariam ao fim das classes. E o Althusser ele dá ênfase à figura das relações de produção. E ele observa que o Lacan está dando atenção justamente a essa figura da relação. Então, mas o que eu achava importante ver é que o Lacan responde ao Althusser de várias maneiras, na verdade. Essa carta chega para o Lacan um pouco antes do Seminário 11 começar. Um seminário cujo local e os alunos foi o Althusser que providenciou para o Lacan, né?
E na primeira aula do seminário ele faz questão de dizer que ele não tem certeza, o Althusser faz essa referência, você está de fora agora de uma certa ideologia, você pode formular uma teoria que dê conta desse impasse. Como é que você vai ter uma prática singular e uma teoria universal? E o Lacan responde a ele silenciosamente e fala, eu, na verdade não sei se eu estou de fora. Você vê que tem um pequeno diálogo ali. E de fato, se a gente vai olhar o ensino do Lacan desse momento até, não sei, o final dos anos 60, começo dos anos 70, você tem um engajamento com Marx, por exemplo, cada vez mais ferrenho, né, com uma série de questões. E o problema da escola se coloca, porque agora ele tem que formar uma escola e bolar alguma coisa. Não só ficar uma posição mais ou menos crítica, defensiva em relação à instituição que existia. O que é interessante é que o Lacan bola é exatamente assim, um mecanismo, um dispositivo que responde ao problema que o Althusser estava colocando, o mecanismo do passe, a formulação, assim, a frase definitiva desse mecanismo, digamos assim, que é de que, de alguma maneira, a solução de uma análise, o fim de uma análise está ligado à passagem de analisando o analista, é uma espécie de tentativa de fazer a introdução de uma singularidade de volta numa teoria, né? O que acontece é que quem conhece a história da psicanálise, do lacaniano, sabe que o Lacan mesmo vai depois dizer que esse mecanismo degringolou, não funcionou, enfim, há um problema e, enfim, chega num certo momento em que a escola que ele bolou em cima desse mecanismo ela não se sustenta, né? E é interessante que, do mesmo jeito que a gente viu o Althusser intervir em 63 para tentar produzir a teoria, ou trazer com o que ele tinha da experiência dele num outro campo, um problema que ele achava que era parecido e merecia solidariedade, um problema que o Lacan não colocava nesses termos, em 80, quando a escola vai ser dissolvida, o Althusser intervém de novo, interpretando novamente aquele momento, dizendo que ele também estava passando por problemas que tinham uma estrutura muito parecida. Dessa vez ele vem meio que não deixar a psicanálise esquecer, né, de que, apesar de ela não ter formulado nesses termos o problema, essa ideia de que você tem que... de que o passe, por exemplo, eu vou passar de novo para você, mas a ideia de que o passe ele foi pensado, e é engraçado que a gente estava ouvindo aqui falar sobre atendimento gratuito para todos, né? Mas uma coisa é o consumo da psicanálise, outra coisa é a produção da psicanálise. Então é impressionante que o passe parece dizer que nós podemos verificar a análise de qualquer um. A psicanálise tem uma teoria porosa o suficiente para escutar se uma pessoa terminou sua análise. Mas ela não teria, o passe não daria conta do outro procedimento, que é produzir qualquer um na posição de escutar os demais. Atendimento gratuito para todos não é a mesma coisa de qualquer um pode ser um analista, né? A gente pode discutir mais isso mais à frente, mas acho que a intervenção do Althusser, se você quer retomar, ele na dissolução da escola, numa reunião de debate sobre como vai ser a votação no dia seguinte, num hotel, eles se reuniram, o Althusser foi sem ser convidado, falou que foi convidado não por Deus o Pai, mas o Espírito Santo, e entrou, assim, às portas, e ele fez uma intervenção. É engraçado porque eu pergunto muitas pessoas se elas lembram disso, isso faz parte da história da psicanálise, parece ter ficado esquecido. Mas ele faz uma intervenção. Que intervenção ele faz? A intervenção que o Althusser faz, para concluir, é no sentido muito semelhante à intervenção que ele vinha fazendo no próprio Partido Comunista Francês, de chamar a atenção para o fato de que a tomada de decisão de uma dissolução de uma escola, ela estava sendo feita, no caso de Lacan, unilateralmente. Da mesma forma como no Partido Comunista, a decisão de ruptura com o Partido Socialista também estava sendo tomada de forma unilateral. E aí, nesse momento, quando o Althusser ele produz essa intervenção em relação a Lacan, em específico sobre a dissolução da escola, ele está observando um processo que é um processo de ausência de debates e uma hierarquização e uma ausência de vida no interior do partido, que também poderia sinalizar para uma ausência de vida no interior da própria escola. Porque os analisandos e os alunos de Lacan, eles ficavam calados diante da tomada de decisão unilateral de Lacan dissolver a escola. Althusser era angustiado ali, pedindo para o Miller falar alguma coisa, o Miller não falava nada. E no Partido Comunista Francês, o que se via também era uma fé inexorável na direção do partido, uma hierarquização enorme e uma ausência de vida no partido. Esse é o momento em que o Althusser ele faz uma autocrítica, chamando a atenção para o fato de que lá atrás, em 63, ele teve um desvio teoricista excessivo, em especial com foco em Spinoza, faz as pazes mais ou menos com Hegel, né? A gente já vê algumas referências a Hegel no Elementos da Autocrítica, e nesse momento ele vai não dar um foco em especial à necessidade da produção de uma teoria da prática teórica, mas ele vai chamar a atenção para a importância da vida na prática teórica. E nesse sentido, vida aí significa contradição e luta de classe.
Portanto, um dos últimos escritos de Althusser, em que ele se refere a Lacan, lamentando que, infelizmente, nós não podemos escolher os nossos mitos, a história que fornece, e o mito, na época dele, era, infelizmente, o Lacan. Ele, nas últimas referências que ele faz a Lacan, ele diz: é preciso que o materialismo histórico aflore na psicanálise, no sentido de que as condições, os efeitos e as causas da luta de classe sejam afloradas na prática psicanalítica. Vamos parar por aí, acho que eu também... Você acabou o tempo ou tem um segundinho? Então acabou. Então vai sair. Bem, pessoal, estamos abertos para perguntas agora. Quem quiser perguntar, vem aqui na frente para falar no microfone, por favor. Eu tenho uma pergunta. Para você mesmo? Não, mas pode ser. Tudo certo. É porque, assim, permite entrar numa questão teórica disso aqui e tem muito a ver com o que você falou. Porque é engraçado, assim, como é que você compatibilizaria duas acessões que me parecem, assim, acessões da psicanálise pura? Eu estou querendo vender o peixe de que essa questão institucional deveria entrar na psicanálise pura. Primeiro, que a teoria, assim, a análise se faz... A escuta está ligada ao significante, né? Ou seja, o conceito de significante é um conceito que determina, organiza a região da psicanálise. A aplicação desse conceito fora do campo parece ser imprópria, né? Vamos falar assim, tem uma série de condições aí para que esse conceito faça sentido, os conceitos de psicanálise façam sentido. Mas não faz parte da psicanálise pura explicar como é que você separa a psicanálise do resto do mundo. Ou seja, a constituição do setting analítico como uma coisa fora do resto do mundo, ou seja, diferente, onde então o significante existe, não faz parte da teoria do significante, né? As condições experimentais, artificiais de produção de uma escuta do significante não são parte da teoria analítica. Ou seja, o que é um setting clínico? O que separa ele do resto do mundo? Que eu não escuto a pessoa ali como eu escuto em outro lugar, né? O papel do dinheiro em fazer isso, por exemplo, né? Enfim, tem uma série de relações aí de laços que parecem contaminar esse espaço. Tem uma dimensão aí que é da organização da clínica, que parece ser condição do significante, e a gente faz referência a isso quando a gente quer dizer que o outro não tem direito de usar esse conceito fora do lugar, e está correto, né? Mas ao mesmo tempo não tem uma teoria da prática nesse sentido, que a gente não tem um nome para o que a gente faz, qual é a condição anterior que tem que existir para que a gente possa então falar apropriadamente do significante. Eu fico pensando como é que você traria isso nesse lugar, até inclusive na teoria do significante, na psicanálise e no próprio Laclau, que fala do significante vazio, da gente poder fazer uma homogeneidade das demandas, né, uma espécie de equivalência entre elas. Mas a pergunta é se as condições necessárias anteriores para que a gente possa falar de significante e equivalência entre demandas é dada para todos. Você vê, a gente entra assim, no modo de produção do significante, né? Existem condições materiais, né? E por que a psicanálise não tem uma teoria das condições materiais artificiais para poder fazer a escuta analítica, né? Você acha que isso também... enfim, tentei vender meu peixe aqui, né, gente? Tipo, você acha isso interessante, Sérgio? O que você acha? Mais alguma pergunta? Vem aqui. É a Aline, né? Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, a resposta eu acho que é um tanto óbvia, mas eu gostaria de ouvir vocês falando sobre isso, porque eu acho que... acho que eu encontrei a Clarice uma vez, ela fez uma pergunta numa discussão que a gente estava tendo no Lattes FIP, né? E essa discussão me mobilizou uma pergunta recorrente, assim, e eu acho que, pensando nas instituições psicanalíticas, né, essa pergunta volta tanto na hora que a gente pensa, eu penso a democracia, né? Ou na hora que eu penso as instituições psicanalísticas, né? Reforma ou revolução, né? E aquilo surgiu lá. Foi uma piada interna com vocês. Mais alguma pergunta, gente? Tá, peraí. Eu queria perguntar para o Gabriel e para a Clarice, aonde que vocês colocariam a ideia do caso clínico e da publicação do caso clínico como uma forma de tanto formalização
da técnica psicanalítica quanto da teoria, assim como também na ideia de extensão, né, de uma difusão da psicanálise, uma difusão da prática. Isso me veio pensando não só em termos da formação, da institucionalização da psicanálise e da prática, mas também que o Althusser ele faz uma autobiografia que é quase como se fosse a publicação do próprio caso clínico. E como isso se amarra também numa coisa que você disse, e que isso está lá no começo da institucionalização da psicanálise, que a partir do momento que se amplia os atendimentos para a população através da policlínica, e aí se precisa de um dispositivo institucional que forme pessoas para atender a demanda, né, de atendimentos, tem um momento, e o próprio Jones reconhece isso, ele vira e fala, de repente a gente parou de atender a população que a gente planejava atender, e a gente começou a atender estudantes de psicanálise. Então, por mais que você abra, e aí você comece a formar pessoas para atender a maior parte da população, enfim, amplamente a população, eles não entenderam muito bem como de repente só tinha pessoas querendo se formar, que é uma outra face disso, de dizer que o final da análise é quando o analisando se torna um analista. É você entender que de repente a população que busca uma análise é aquela que quer se tornar um analista. E isso tem no Análise Terminável e Interminável, o próprio Freud reconhecendo que de repente eu não estava mais atendendo as histéricas, de repente eu não estava mais atendendo neurose de guerra, de repente eu estava atendendo só futuros analistas, né? Então, e como, acho que aí é uma crítica, assim, como isso continua a acontecer quando você se forma em psicologia e começa a estudar psicanálise, você começa a atender com aquilo que a gente chama de valor social, né? Você começa a atender pacientes de periferia, pacientes que vão pagar menos, enquanto os analistas que estão te formando, eles são aqueles que atendem por preços exorbitantes, enfim, né? Então isso se mantém de alguma maneira, essa prática de que quem paga as instituições psicanalíticas é quem quer se formar, e quem paga quem está se formando é a população ampliada, né? Enfim, queria que vocês pudessem falar um pouco disso. Confesso que eu não sei se eu entendi bem a questão, assim, mas a princípio a minha resposta é não sei. Mas eu acho que tem algumas coisas para se pensar aí que eu acho que é um problema teórico, problema para pensadores, que parece que perdura, a articulação desses dois campos, de um campo mais social, político, a um campo individual, subjetivo e até metapsicológico, se a gente for para a psicanálise. Esse espaço entre essas duas dimensões sempre foi um espaço problemático. De fato, eu não sei. Eu penso como Lacan ele termina fazendo algumas homologias, e homologia é a palavra que ele usa quando ele se refere a alguns aspectos, principalmente quando ele vai falar da mais-valia do Marx. Talvez daí possa se pensar nisso, em homologias, ou um uso que a filosofia faz, uma espécie de uso metafórico de algumas questões clínicas. De fato é complicado, porque não dá para você psicanalizar a cultura, colocar a cultura no divã, a não ser, me parece que até agora, a não ser por homologias. O que eu tento, até pegando essa questão mais do traço mesmo, é recuperar daí eu acho que é um corte mesmo que eu faço, é recuperar uma certa dimensão estética da incidência de certos discursos no sujeito, né? Como que de repente a palavra petralha
parece que unifica uma demanda popular, né, de uma parte da população, ou como que a palavra judeu unifica uma demanda popular de uma Alemanha da década de 30. E isso acho que dá para fazer. Mas, de fato, psicanálise pura, pelo que eu entendi, é do divã. É aquela... E eu acho que ela não deve ser perdida como dimensão, apesar de vez em quando eu vejo muitas pessoas criticando essa psicanálise pura, né, do divã, mas dentro de uma espécie que eu acho um erro de reivindicação de um psicanalista engajado, certo? Eu não sou contra o engajamento do psicanalista. O que eu acho complicado é a obrigação de engajamento do psicanalista, o ter que ser engajado. É porque é um engajamento. O que é ser engajado? Eu estou pensando no sentido sartriano mesmo, nesse sentido de uma ação política que vá de encontro a uma má-fé, ou sei lá, no caso, pensando na ideologia marxista, a falsas consciências, assim. Uma espécie de agente revelador das verdades, né? É algo que de vez em quando eu topo com isso. Veja bem, eu não sou contra isso, eu sou contra a obrigação de ser isso. Eu acho que a dimensão da clínica pura, ela deve ser preservada como um lugar de excelência dessa escuta, mas, eu volto a dizer, eu não sei responder sua pergunta, mas eu acho que certas homologias elas podem ser feitas, né? E eu vou até aí mesmo, até a essas homologias que são possíveis. E algo que eu acho que o Lacan faz, e ele, quando eu marco essa palavra homologia, é também para falar de certos usos que se faz, não como homologia, mas como analogia, né? Às vezes se fala de mais-valia e mais-gozar como duas coisas análogas, ou duas coisas que quase como se fosse a mesma coisa, como a mais-valia está na clínica, né? Eu acho que deve-se ter um pouco de cuidado com isso. É mais uma temeridade minha. Quando eu tento recuperar a questão do traço, da marca de diferença, do zero, do vazio de significação, da sutura, até pensando, até citando o Hitler mesmo, ele vai falar de propaganda, que ele fala da massa como uma espécie de massa burra, não tem muita memória. O que tem que se fazer no discurso é uma espécie de primeira percepção forte, né? E é isso que fica, e não a racionalidade depois. É isso, sim. Eu pensei em responder dele também, logo aí você responde Você puxa o microfone, qualquer coisa. Então, eu queria responder essa pergunta e conectar com a questão dele, que acho que tem tudo a ver uma com a outra. Assim. O que eu queria, normalmente, voltando ao modo propaganda, é curioso porque essa pergunta ela não envolve nenhum engajamento político. Pelo contrário. Eu acho que você consegue dizer para o Althusser que ele estava falando. Ele não falou que a psicanálise tem utilidade política. Ele não falou que a psicanálise vai esclarecer ninguém. Ele falou que o acesso a uma experiência totalmente inútil politicamente, que inclusive é o que o comunismo já em algum momento quis para as pessoas, que não precisássemos mais estar politizados num estado de exceção o tempo todo, que essa experiência ela não é distribuída para qualquer um. Como é que liga com o que você falou? Porque me parece que com o que o Lacan começa a fazer com a escola dele é dizer que o que é essa experiência? Essa experiência inclui fazer análise e poder estar na posição de analista. Ou seja, dentro da trajetória de uma análise está fazer a sua análise, ter o direito de verificar universal, participar da verificação universal de se você terminou a sua análise. Né? De maneira que ninguém vai dizer isso para você, mas há uma espécie de aposta vaga. Né? É interessante porque, assim, aquele texto do Freud, aquele bem antigão, sobre não sei o que, tratamento anímico, não sei o que, mas como é que é?
é um que o Christian Dunker cita no começo daquele livro dele, dessa pessoa. Porque o Freud fala assim, é engraçado, parece que tem certas práticas que a pessoa que é um médico que não sabe muito bem do que ele está falando. Parece que é um médico meio charlatão. Ele estava ali desenvolvendo uma teoria e parece que ele se encaixa junto com o massoterapeuta e outras pessoas que ninguém sabe muito bem o que eles estão fazendo, né? E é engraçado porque, assim, parece que... o que significa a pessoa querer fazer análise para virar analista, né? É uma espécie de maneira de evitar a própria análise? Ou há uma legitimidade nisso, na maneira que, assim, sem o desejo de que a psicanálise exista, será que existe psicanálise? E esse desejo, ele pode ser reduzido a um outro desejo qualquer que a gente escuta em análise, ou ele tem um caráter de formação da clínica, entendeu? Seria uma espécie, assim, de teoria das condições para você poder ter uma clínica, né? Dentro dela há política? Não há política nenhuma. Mas, poxa, por que né, certas pessoas vão para esse caminho e outras não têm acesso a isso? Você vai fazer a psicanálise no CAPS, você vai tratar alguma coisa, você não vai aparecer na escola com o teu problema, não tem a menor chance de a teoria psicanalítica ter que se transformar por conta da tua vida, né? Enquanto que a psicanálise vai se transformar por conta da vida de algumas pessoas, né? Então, algumas pessoas têm acesso à experiência de participar da transformação da teoria psicanalítica, cada vez menos, porque agora quanto mais pessoas fazem psicanálise, elas só confirmam essa teoria, quanto que há uma parcela da população que tem acesso à experiência analítica nessa versão reduzida, né? Então, assim, eu acho que a teoria do Althusser não é tanto para dizer, essa intervenção meio maluca dele, não é tanto para dizer que a gente tem que politizar o conteúdo da psicanálise, politizar a escuta. Mas essa experiência totalmente inútil politicamente, ela é para alguns, não é para todos. E as condições materiais de democratização dessa experiência fazem ou não fazem parte da psicanálise, né? Poxa, a teoria do significante é uma teoria que depende de uma construção artificial experimental, a gente deve ter interesse nisso, né? Então, assim... Até falando do inútil, a noção de gozo, isso, vai justamente por essa via, né? Isso que é menos... Então, mas... Pois é. Esse inútil, ele é... Então, mas o engraçado é isso, né, cara? Assim, que... acho que isso junta, tá vendo como eu junto uma coisa com a outra? Parece que tem a gente tem a intuição de aumentar o consumo de psicanálise para as pessoas. O Estado pode financiar que mais pessoas consumam da psicanálise. Mas só a escola de psicanálise pode ter um interesse em confrontar a teoria vigente da psicanálise com casos que não caibam na escola. E isso ser o critério de verificação de um sucesso, e não um critério de que a análise não acabou. Eu não vou citar o nome da minha escola de psicanálise, mas é basicamente isso que acontece lá. Assim, a gente basicamente checa se a pessoa preenche algumas caixinhas super sofisticadas, que se você não for formado numa certa linha... Se você basicamente não for francês, você não termina uma análise. Assim, você tem que virar muito mais francês no final da sua análise. Enfim. Então, assim, você vê como isso mantém a sua preocupação em preservar o espaço, não introduz política dentro desse espaço, e ao mesmo tempo, como a Clarice levantou, põe a tal questão do materialismo histórico dentro, né, assim, tal, para poder... É uma coisa diferente, sei lá, né? É curioso, não sei, eu tenho... Só que tem uma pecinha, assim, que ela falta o argumento do Freud que eu trouxe, quando o Freud fala que, infelizmente, não se tem mais as neuroses de guerra para que a gente possa transformar a psicanálise como uma instituição financiada pelo Estado, que parece muito mais que o Freud estava com uma preocupação nesse congresso de Budapeste, que aparece aqui na sua fala, enfim, que aparece no Lacan, que é muito mais de salvar a psicanálise de uma possibilidade de deixar de existir, do que resolver o problema do sofrimento psíquico. Porque e essa é a pecinha que eu estava achando que falta aqui de falar, assim, porque eu acho que eu não devo ser o único, e eu sei que eu não sou o único. Eu tenho pacientes de diversas classes sociais, diversas, por exemplo, regiões de São Paulo, e com preços diferentes, enfim, isso traz questões, né? Só que isso não muda com que o fato de que o sofrimento leva as pessoas para uma clínica, quer elas queiram saber o que é psicanálise ou não, elas chegam ao atendimento psicanalítico por diversos caminhos, e isso não muda o fato de que já esteja marcada, quer você queira ou não, a clínica psicanalítica já está marcada por uma política. É difícil para mim, por exemplo, conseguir pensar
que atravessamentos discursivos sociais, atravessamentos discursivos econômicos, isso não estejam entrando assim como entra a terra na qual o meu paciente pisou na rua, né? Enfim, acho que os lugares onde ele passou, as trocas sociais que ele teve e aquilo que marca a história dele no ponto de singularidade, isso traz tanto pela via do paciente, do discurso dele, quanto nos ruídos que eu escuto. Aquilo que me mobiliza, que me estranha, que me faz pensar que alguma coisa não se encaixa no discurso do meu paciente, também diz de um posicionamento, também, não só, diz de um posicionamento político meu em relação ao que eu estou fazendo ali, né? O que eu estou fazendo ali é atendendo uma pessoa que é da periferia, o que eu estou fazendo ali é atendendo uma pessoa que é vizinha do meu consultório, que é de um bairro de classe social alta. Então, o que eu diria que é universal, né, que não é, mas que eu diria assim, de que não pode ser perdido de vista, e que as discussões institucionais, as discussões políticas institucionais perdem de vista, é o lugar da psicanálise em relação ao sofrimento psíquico, em relação ao sofrimento social, né? Essa posição de escuta, e não é uma escuta para esclarecimento, para crescimento pessoal, é uma posição de escuta para aquilo que não pode ser dito, né? Aquilo que não pode ser dito porque não é aceito socialmente, não é aceito dentro de uma lógica capitalista, não é, tem um espaço que eu não sei se é único, enfim, mas que diz do manejo do sofrimento, enfim, que me parece ter sumido, né? Dá para continuar pela cara do Mário. A Clarice tem que cantar agora. Os 3 que eu tinha virou 1. Bom, tentar falar rápido aqui. Eu acho assim, para a gente tirar proveito máximo desse encontro nosso, a questão ela que para aqui sobre nós é uma questão que está aí candente, está batendo na nossa porta, que é o fantasma da institucionalização da ação, né, da prática. Esse é o ponto. Eu peço até desculpas, porque eu venho da política, então meu peso na política é muito forte, e a gente aqui estava fazendo um esforço de sinalizar que o Althusser ele estava produzindo acerca da psicanálise de dentro da psicanálise, não de fora da psicanálise. O que ele sinalizava por de fora era a perspectiva de uma institucionalização, de uma politização, de uma teorização sobre a prática da psicanálise. E aí, o que está em jogo não é necessariamente uma hierarquização entre o econômico e o político, mas a importância de se perceber que na dimensão da economia a teoria não se produz espontaneamente. E eu acho até que o campo do sofrimento aí, que como é seu nome, querido? Perdão? Que o Diego traz, é um ponto muito importante, porque mobiliza aquilo que o Althusser, quando ele se deparou com Maio de 68, ele foi levado a fazer, que é abandonar aquilo que seria um ranço teoricista dele, e até uma pecha de que ele era um apologético das instituições, inclusive das universidades, da ciência, para fazer referência a outras categorias, tal como vida, né? E aí, essa figura da vida, que mobiliza dimensões da irracionalidade, que está no campo da luta de classe, e que tem como terreno, por excelência, a prática da luta de classe, a luta econômica, ela tem uma centralidade também aí. E eu acho que a gente pode ver isso na psicanálise como aquilo também que é uma dimensão da irracional, que está no campo do inconsciente e que extrapola as amarras das instituições. Nesse sentido, o que está em jogo aqui é quando como é seu nome, querida, que você falou? Aline. Quando a Aline fala da democracia interna, o Althusser estava, sem dúvida nenhuma, tratando da democracia interna na escola, que o Lacan resolvia dissolver ali unilateralmente. E é interessante porque quando a Aline traz a figura da reforma, da revolução, lá na discussão lá da Ladris Fippers, eu senti falta de se atentar para uma coisa que eu acho que o Althusser muito pode contribuir e o próprio Mal pode contribuir, que é a ideia de que você tem contradições,
tem contradições que são fundamentais, capital, trabalho, desenvolvimento das forças produtivas, atraso nas relações de produção, né, aquele prefácio da contribuição da economia política que a gente já está cansado de decorar, mas tem também as contradições secundárias que podem muitas vezes ganhar o lugar de precedência num determinado processo histórico. Como, por exemplo, um processo de autodeterminação de um povo que pode ser lido como uma luta meramente nacionalista, mas que tem uma relevância ali naquele momento e que, portanto, é uma política que aparenta ser reformista, mas que é uma política acessória à luta principal. Então, acho que o debate sobre reforma e revolução tem como centro, ao meu ver, a medida de em que ponto essa reforma ela é acessória à luta principal, à luta revolucionária, que é da superação dessas setas que se antagonizam, que é do desenvolvimento das forças produtivas e do atraso das relações de produção, ou seja, a figura da expropriação e da exploração. Se a reforma estiver a serviço disso, aí a gente não tem antagonismo entre reforma e revolução. Assim, tentei falar aqui o mais rápido possível. Caraca.